Olá a todos, vamos dar início agora ao livro de Atos dos Apóstolos, também chamado de Segundo Evangelho de Lucas, tendo já finalizado os evangelhos sinóticos e o quarto evangelho, o Evangelho de João. Bom, como é do conhecimento de todos, o livro de Atos dos Apóstolos foi composto pelo mesmo autor do Evangelho de Lucas, isso é, Lucas, o médico amado. De acordo com a tradição primitiva, com os pais da igreja, Lucas ele foi tanto o autor de Atos quanto o autor do terceiro evangelho. Esse livro é a sequência da dedicação que foi feita a Teófilo. Ambos livros trazem uma dedicação ao Excelentíssimo. Teófilo, como já mencionado na introdução de Lucas, possivelmente era o senhor de Lucas, sendo ele um escravo de Teófilo, possivelmente, e um oficial romano, dado o vocativo excelentíssimo, que era utilizado especialmente para oficiais romanos. Bom, a data desse evangelho está mais provável para ter sido escrita por volta do ano 63, ali muito próximo dos outros, exceto João. Por quê? Os martírios de Pedro e de Paulo ocorreram por volta do ano 67 depois de Cristo. Então tem que ter sido colocado antes disso o texto. A destruição do templo também ocorreu no ano 70. O silêncio a respeito desses eventos significa que muito provavelmente tanto o templo ainda não havia sido destruído e, naturalmente, Pedro e Paulo também não haviam sido martirizados, senão o autor teria mencionado aqui o final da vida deles, não é? O ano de 63 é aproximadamente a data em que Paulo foi preso pela primeira vez e o livro narra os acontecimentos até a prisão de Paulo. Então, tem sido colocado ali por volta do ano 63 depois de Cristo. Características desse livro. Bom, eu quero que você grave isso na sua mente. A divisão do livro de Atos se dá em duas partes. Primeira parte do livro diz respeito à vida de Pedro e o Evangelho, ou melhor, o Evangelho através de Pedro. A segunda parte se dá através do Evangelho, através de Paulo. Óbvio que essas são características, ou melhor, classificações generalistas, mas a ênfase se dá a partir dessas duas cara-metades. Pedro como o protagonista da primeira parte, Paulo como protagonista da segunda parte. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 12, momento em que Pedro ele toma a frente como o personagem principal da pregação em Pentecostes. As curas ocorrem através do ministério de Pedro no portão do templo Formosa, quando Pedro também vai até a casa do centurião a Cornélio. Então Pedro é o personagem principal desse momento inicial. O segundo momento está destacando a vida do apóstolo Paulo. Você vai ver uma hegemonidade com relação a Paulo do capítulo 13 até o final do livro de Atos. E quando nós vamos dar uma ênfase maior para a história de Paulo aqui a partir do livro de Atos, podemos pensar na história de Paulo sempre a partir de dois eventos. Em primeiro lugar, as viagens missionárias e, em segundo lugar, as suas prisões. A vida de Paulo se divide nas viagens missionárias e nas prisões, sendo que as viagens missionárias de Paulo foram 3 e as prisões foram 2. Quais foram as viagens missionárias do apóstolo Paulo? A primeira está mencionada em Atos, no capítulo 13 até o capítulo 14, momento em que ele e Barnabé saem por encomenda do Espírito Santo para pregar o evangelho na região da Ásia Menor. Atos, capítulo 13. Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene e Manaém, que havia sido criado com Herodes o tetrarca e Saulo. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separa para mim Barnabé e Saulo. Não é nem Saulo e Barnabé. Saulo ainda é um coadjuvante. Barnabé e Saulo para a obra para a qual eu os tenho chamado. Então eles, jejuando e orando, impondo as suas mãos sobre eles, os despediram. E aqui, a partir de Antioquia da Síria, vai haver um grande avivamento, onde haverão muitas plantações de igrejas e muitas conversões no ministério de Barnabé e Paulo. É a primeira viagem missionária, eles vão percorrer diversas cidades, Antioquia da Psídia, eles vão percorrer
algumas regiões em que igrejas vão ser estabelecidas, em Icônio também, em Derbe e Listra, em Listra, e Antioquia sempre é o ponto de partida das viagens missionárias. Lembre disso, Antioquia sempre é o ponto de partida. Então, parte de Antioquia, que era uma espécie de quartel-general junto de Jerusalém, com os discípulos, e ali as viagens missionárias acontecem. Importante destacar, a primeira viagem missionária, quem é o companheiro de Paulo? Barnabé. Pregação, destaque, em Chipre e nas cidades da Ásia Menor. Qual foi a epístola que Paulo escreveu, de acordo com a opinião da maioria dos autores? Gálatas, seria a primeira epístola do apóstolo Paulo. Tá? Primeira viagem missionária, a partir de Antioquia, companheiro Barnabé e também João Marcos, lembra? Era o sobrinho de Barnabé que estava os acompanhando. Destaque, pregação em Chipre na cidade da Ásia Menor. Epístolas Gálatas, sendo que João Marcos é o autor do Evangelho de Marcos, lembra disso. Segunda viagem missionária, capítulo 15, versículo 36. Veja lá, capítulo 15, versículo 36. E alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: retornemos para visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já pregamos a palavra do Senhor e ver o que eles fazem. E Barnabé decidiu levar com eles a João, cujo sobrenome era Marcos. Mas Paulo não achou bom levar com eles aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Então a segunda viagem missionária de Paulo é marcada por um desejo de visitar as igrejas que anteriormente foram plantadas por ele e Barnabé. Então, enquanto a primeira viagem missionária parte de Antioquia para as regiões da Ásia Menor e há plantações de igreja ali com o companheiro Barnabé, a ideia da segunda viagem é visitar novamente esses irmãos para obter um conhecimento de como anda o processo de santificação, como anda a vida da igreja, sendo Paulo e Barnabé pastores daqueles locais. Entretanto, há um percalço no caminho. Há uma discussão entre Barnabé e Paulo a respeito da ida de João Marcos, porque na viagem anterior João Marcos os abandonou. E aí os autores vão discutir se por conta de possíveis doenças, malária, ou até mesmo por causa do enfrentamento dos gentios em relação à mensagem do Evangelho. O fato é que houve tamanha discussão, diz o texto bíblico, entre Barnabé e Paulo, e que João Marcos não foi e nem Barnabé foi com Paulo. Agora Paulo toma como companheiro a Silas e eles persistem na viagem. Interessante que no final da vida de Paulo, ele manda chamar novamente a João Marcos e diz que ele seria útil ao ministério. Houve uma reconciliação entre esses irmãos. A terceira viagem missionária, livros que foram compostos nesse período, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Então, primeira viagem, companheiro é Barnabé, segunda viagem, companheiro é Silas e Timóteo também. Na terceira viagem, podemos encontrar a referência a partir do capítulo 18, versículo 23. E passando ali algum tempo, ele partiu, passando em ordem por toda a província da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Então, mais uma vez, Paulo retorna a Antioquia e a partir dali ele passa mais uma vez na igreja para fortalecer a fé dos irmãos. Seu companheiro agora de viagem é Tito, que foi um pastor formado a partir das entranhas de Paulo. Epístolas que foram escritas nesse momento, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Romanos. Então vamos lá, gente. Características das 3 viagens. Primeira viagem, Barnabé é o companheiro de Paulo. Segunda viagem, Silas é o companheiro de Paulo. Terceira viagem, Tito é o companheiro de Paulo. Todas elas partindo de Antioquia e com a intenção de visitar as igrejas ali da região da Ásia Menor. Ok? Agora vamos falar sobre as prisões, que são 2. Foram 2 prisões, a domiciliar e a romana do martírio. Primeira prisão, Paulo estava em uma casa alugada por ele próprio, inclusive, mas ele estava algemado 24 horas por dia a um centurião romano. E ele gozava de certa liberdade no sentido de ainda poder comunicar-se com os irmãos. E é nesse momento que ele escreve as chamadas cartas da prisão. Então, as cartas da prisão são quais? Efésios, Filemão, Colossenses e Filipenses. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão.
São chamadas cartas da prisão. São escritas em um mesmo momento, período em que Paulo esteve na primeira prisão domiciliar romana. Segunda prisão domiciliar foi a prisão no martírio, onde ele esteve já em uma masmorra e a partir dali ele foi para o martírio, possivelmente decapitado, né, conforme diz a tradição. As epístolas que foram escritas, 1 e 2 Timóteo e Tito. Alguns vão colocar ali 1 Timóteo na prisão anterior, vai haver alguma divergência aqui na ordem, mas o fato é que a 2 Timóteo com certeza foi escrita nesse momento. É a última epístola do apóstolo Paulo, combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira, né? Então o prêmio da vocação já me está aguardando. É o momento que Paulo está finalizando a sua vida. Mas aí o livro de Atos traz essa grande estrutura. A vida de Pedro e o Evangelho na primeira parte, a vida de Paulo e o Evangelho na segunda parte, sendo que a vida de Paulo é dividida em 3 viagens e 2 prisões. Depois você revisa esse material, vendo cada ponto por ponto com calma. Características do livro de Atos. Precisão histórica nos detalhes. Afinal de contas, Lucas é um historiador por natureza, né? E ele traz informações acerca de povos, localizações geográficas, os governantes daquele momento. Houveram muitos esforços demasiados na crítica literária de tentar desmentir os escritos de Lucas ou desqualificar o Evangelho enquanto um livro histórico. Até agora, todas essas tentativas foram sem sucesso. Alta qualidade literária, o grego de Atos dos Apóstolos é o melhor grego junto com o livro de Hebreus. Hebreus é o melhor grego, mas abaixo está o livro de Atos e Lucas, né, como um dos melhores gregos do Novo Testamento. É um grego muito polido. Afinal de contas, Lucas era grego. Características, ou melhor, temáticas principais desse livro. O progresso. O que o livro quer falar? Atos quer falar sobre o quê? A mensagem de Atos é o progresso triunfal do Evangelho. Como o Evangelho saiu de Jerusalém e foi até os confins da terra, progredindo por intermédio do poder do Espírito Santo. Então, o propósito central, do livro de Atos foi o de traçar o triunfal progresso do Evangelho a partir de Jerusalém, onde teve início, até Roma, a capital do Império. Isto fica anunciado através do versículo-chave: mas recebereis poder ou virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e em Samaria, até os confins da terra. Parte de um núcleo e vai se dissipando ao longo do mundo. E é isso que nós vemos, o sucesso do Evangelho sendo pregado através das viagens missionárias, da vida de Pedro, da vida de Paulo. E a ação do Espírito Santo, como principal temática junto do progresso do Evangelho. Os Evangelhos, Jesus é o protagonista da ação de Deus na história. Em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo é que toma o protagonismo desse cenário. Não que seja menos importante, mas o protagonismo de cada livro, a ênfase de cada livro flutua. E aqui nos Evangelhos, Jesus aparece como principal da história, e em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo é quem está dinamizando a igreja. É ele quem conduz as ações das comunidades, guia os missionários enviados a pregar a palavra de Deus, dando início à ordem declarada por Jesus, né? Ser-me-eis minhas testemunhas. Por 52 vezes o Espírito Santo é mencionado como condutor da ação. Essa ênfase permite que os estudiosos entendam Atos dos Apóstolos como o Evangelho do Espírito. E finalizamos aqui o livro de Atos dos Apóstolos e a partir da semana que vem vamos entrar nas epístolas, ou melhor, semana que vem, na próxima aula, trabalhando com a epístola de Paulo aos Romanos. Um abraço!